In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Estamos então nesta festa de São Timóteo. Fico impressionados, queridos, por causa da riqueza das Sagradas Escrituras. Nós temos tudo ali, mas não entendemos tudo, não. Digo mais, a própria Santa Igreja Católica ainda não desvendou todos os mistérios, com certeza. Só para ilustrar, não é esse o tema que vamos tomar, mas sim, isso faz parte do tema, quer dizer, ver como de fato os apóstolos foram organizando as igrejas. Aqui no caso temos isso perfeito, São Paulo deixando lá Timóteo como bispo da diocese. Veja, estamos falando dos apóstolos, a organização da igreja já naquele tempo. E contudo deve-se perguntar e até afirmar, esse que é aquilo que até hoje a igreja não consegue desvendar tudo. Digo no sentido de que no próprio Senhor Jesus está fundada não só a distinção entre os apóstolos e os bispos, como também os próprios presbíteros. De fato, o próprio Senhor Jesus teria ordenado os primeiros presbíteros e colocado a igreja em organização, qual ela se encontra hoje. Bispos, presbíteros, como os dirigentes das igrejas. Então, essa é a grandeza, mas esse também é o tremendo de como a grandeza é esta, isto é, nosso fundamento nem só nos apóstolos, dos quais nos dizemos os sucessores, bispos e presbíteros. Vejam, bispos e presbíteros. Todos nós somos sucessores dos apóstolos, mas instituídos verdadeiramente pelo próprio Senhor Jesus. E eu não estou dizendo os apóstolos, mas estou dizendo bispos e presbíteros. Ilustrativo para mim, sobretudo, no caso dos presbíteros, foi reconhecer a presença de o irmão de leite de Herodes, Manahem, quase esqueci o nome, Manahem, né? Que era presbítero, e como tal ordenado por nosso Senhor, pelo próprio Senhor Jesus. Mas essa é a grandeza maravilhosa que realmente nós precisamos fazer atenção. Vê se você consegue acalmar um pouquinho. Isso que eu estou fazendo sermão. De que a igreja foi organizada já desde o início por Jesus, nosso Senhor. Né? Então, e agora estamos nesse impasse grandiosíssimo, tremendo, já inaudito, jamais pensado por nós, que praticamente a hierarquia inteira se posta como cismática, apóstata, fora da Igreja Católica. Quase a hierarquia inteira. E olha,
eu não popo ninguém, porque eu digo que o próprio Bento, olha, eu digo que o próprio Bento de XVI tem que se cuidar, porque ele fica em comunhão com Francisco, o falso profeta. O próprio Bento XVI. Eu teria curiosidade, mas eu estou apostando de dizer que ele reza a missa una com Francisco. E, assim, bom, tem algum bispo que não? Tem. Temos agora Dom Atanásio confessando o cisma. O Atanásio está chegando nisso, chegou a isso, confessando o cisma. Tá? E cisma, não menos, desde Amores Letícia. Já estamos aí quase há 3 anos de Amores Letícia. Tá? Mas a pergunta ainda cabe. E ele continua, por acaso, a rezar em Unacum com Francisco? Isso é o divisor das águas. Rezar a missa unido com o falso profeta e antipapa Francisco é divisor de águas. E coloca fora da igreja. Coloca fora da igreja. Os padres, bom, escapa um ou outro. Um aqui, que sou eu, e outro acolá. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. E o que dá pena é que entre os fiéis, os pouquíssimos que tomam consciência disto ficam perdidos, porque não encontram perto de si um pastor. Estamos com uma igreja sem pastores. Né? Que inusitado, que forte, que tremendo que é isto. Eu vejo as dificuldades. Sinto a realidade como ela se nos impõe. Assim mesmo, assim mesmo. Por isso se diz que a situação atual da igreja é ainda pior do que aquela da grande heresia e do grande cisma ariano. Então, é impressionante pensar que a hierarquia deixada pelo próprio Senhor Jesus para conduzir o seu rebanho, estar no seu lugar conduzindo o seu rebanho, ao fim dos tempos, chega a uma vergonha tal, a uma infâmia tal, a uma apostasia tal, a uma perfídia tal. Perderam a fé. E quando Bento XVI, eu sempre lembro isso, não brinque comigo. Quando Bento XVI escreveu aquilo que seria a sua última encíclica, e que ao final foi assinado por Francisco, Bento e Francisco acusam e reconhecem a grande crise de fé que assola a igreja. Nem eles imaginavam que estavam se colocando adentro e à cabeça desta crise. A cabeça. Porque eu fico imaginando. De Francisco não falo. De Francisco eu não falo. Mas se Bento XVI, afinal, acordasse, o grande teólogo que ele acordasse do que está fazendo, o velhinho bateria a bengala. Tá? Bateria a bengala. É hora de bater a bengala. Não tem ser emérito. Não tem ser velhinho. É hora de bater a bengala. Ninguém pode excusar-se, mas na hora gravíssima que vivemos na história da igreja e da humanidade. Ninguém pode excusar-se. Ninguém. Todos são responsáveis. E estão diante da cruz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos estamos. É a sua igreja. É a igreja que ele deixou. São os pastores que ele constituiu.
É a igreja como ele a amou, a desejou, a construiu, a deixou. Sim, queridos, acredito que quando chegarmos a absurdos ainda maiores, se pode haver, parece que não poderia haver absurdos ainda maiores. Mas eu acredito que quando chegarmos a absurdos maiores, como aquilo que está se preparando, o juramento de fidelidade, quando chegarmos a absurdos maiores como essa missa ecumênica, que já não será válida, não será missa válida. Quando chegarmos a absurdos maiores de receber o anticristo no próprio Vaticano, e no início talvez nem isso tão fortemente, seja motivo, mas quando ali se instaurar o culto luciferiano, talvez num e no outro destes absurdos, alguns bispos e sacerdotes reconheçam e se arrependam. Mas vejam como eu digo, se arrependam. Isto é, reconheçam que já muito antes disto, já ao menos em Amores Letícia, eles deviam ter entendido que estavam se colocando fora da igreja. Se arrependam. E entre eles, Bento XVI. Estou esperando o arrependimento desse homem. Quem lê o famoso testamento de Bento XVI, ele recomenda Francisco. Recomenda Francisco. E agora? Que me direis? Precisa de arrependimento. Precisa de reconhecer. Precisa de entender um pouco de teologia. Um pouco de igreja. E daquilo que Nosso Senhor nos deixou. Precisam entender. Um pouco. Nem precisam ser grandes teólogos, mas entendam um pouco. Entendam um pouquinho. E hajam de acordo. E se arrependam. E se convertam. E se voltem para preservar a igreja. Não é vossa igreja. Não é vossa a igreja. Papas, bispos, cardeais, padres. A igreja não é vossa. Fostes por Cristo constituídos como servos e ministros seus. Não sois dono da igreja, que podeis agora destiná-la a qualquer demônio. Ela é de Deus, é de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.